Quais os riscos de você arrematar um imóvel no leilão extrajudicial enquanto o condomínio está cobrando o antigo proprietário na justiça? Essa é uma pergunta que eu recebi hoje e eu achei muito pertinente fazer um vídeo sobre isso, visto que 99% dos imóveis que você vai arrematar no leilão extrajudicial, eles vão ter débitos de condomínio. Pode ser que alguns não tenham, mas 99% vai ter. E aí, alguns vão estar com cobrança judicial, outros não. Boa parte está, eu diria que é aí mais de 60%. Então vamos entender como é que funciona isso para você não ficar na dúvida, para você saber exatamente o que você precisa fazer, tanto para antes de arrematar, não fazer besteira, como também caso você arremate, o que você precisa fazer, o que pode e o que não pode fazer. Então vamos lá. Antes de iniciar efetivamente, você precisa entender uma coisa, precisa olhar lá no edital e saber quem é o responsável pelo pagamento das dívidas. Então vamos lá. Num cenário em que você lê o edital, e o edital fala que quem é responsável por pagar as dívidas é o banco, você pode ficar sossegado que não tem problema nenhum. Você vai arrematar o imóvel e aí vai ter o procedimento correto para você enviar esses débitos para o banco pagar. Mesmo que esteja de forma judicial ou não, isso não importa. Beleza? Então isso é tranquilo. Nos casos mais comuns, que acontece, por exemplo, da Caixa, você vai ser responsável por pagar uma parte, a Caixa vai ser responsável por pagar outra. Acontece da mesma forma. A parte que a Caixa tem que pagar vai ser enviado, o restante que vai ter que pagar vai ter que vir para você. E aí vem a questão. Vamos supor que... Vamos pegar um exemplo mais elaborado para poder fazer isso. Vamos supor que você seja responsável por pagar totalmente esse débito. O banco não vai pagar nada. E aí, Edwards, qual que é o risco? Vamos lá. O que vai acontecer? Geralmente você está analisando o imóvel, então você pega a matrícula, pode já existir algum processo sendo registrado na matrícula ou não. Mas uma coisa que a gente sempre indica que todas as pessoas façam, tá? É você pegar o CPF do antigo proprietário, você joga lá no site do Jus Brasil e verifica se existe alguém processando aquela pessoa. E se existir processo, você precisa verificar se algum daqueles processos faz sentido com o imóvel que você está arrematando. Por exemplo, pode ser que uma empresa aleatória esteja processando aquela pessoa. Isso não te diz respeito. Mas pode ser que a Caixa esteja processando aquela pessoa esteja processando a Caixa, pode ser que o condomínio esteja processando aquela pessoa. E aí isso é importante para você. Beleza. Condomínio está processando o antigo proprietário. Edwards, o que eu faço? Primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar esse processo. Já mostrei várias vezes aqui no canal. Você vai pegar o número do processo que aparece no Jus Brasil e aí vai passar para algum advogado, pedir para ele pegar o processo para você, ou você pode entrar num site chamado Processo Rápido e lá você baixa o PDF do processo. O que você está querendo saber? Exatamente qual o valor da dívida, em que estágio a dívida está. Porque assim, em muitos casos, a dívida está sendo cobrada, mas não aconteceu nada demais ainda. Então, qual que é o caminho natural? Eu estou devendo um mês de condomínio. O condomínio começa a me cobrar. Ei, você não vai pagar? Ei, você não vai pagar 2 meses? Ei, você não vai pagar 3 meses? Ei, você não vai pagar 4 meses? Ei, você não vai pagar... Provavelmente ali no 4º para o 5º mês, você não vai pagar, vamos judicializar. Vamos mandar, que já vai estar com o escritório de advocacia, só que eles sempre levam um tempinho para entrar com o processo, na esperança de receber esse dia. Não recebeu, vou entrar com o processo judicial. Processo judicial vai levar ali mais ou menos 1 ou 2 meses até começar a dar trabalho de fato. O que é dar trabalho de fato? Cara, é entrar em tentar bloquear a conta, tentar pegar dinheiro, enfim. Então, beleza. Você está nesse processo. Se você chegou lá para arrematar o imóvel e só criou-se o processo ainda, zero problema. Não tem problema nenhum com isso. Tá tranquilo. Se já está mais avançado, provavelmente você vai arrematar o imóvel, você já vai ter que pagar esse débito. Isso é importante. Porque se você não pagar, você entra como polo passivo. O que é o polo passivo? Cara, você entrou de gaiato, mas é responsabilidade sua pagar, porque o imóvel é seu agora. Então, por exemplo, se você arrematou um imóvel que já está em execução, o que é execução?
o condomínio já está solicitando bloqueio de conta, já está usando os mecanismos judiciais para pegar esse dinheiro. E aí você arrematou, provavelmente vão tentar bloquear a conta do antigo proprietário, ele vai falar, não, mano, não sou mais dono do imóvel, o imóvel foi leiloado, vão para cima de você. Aí você vai ter duas opções, ou paga o valor, ou você vai ter a sua conta bloqueada, aquela coisa toda. Por que eu estou dizendo que isso? Para você saber que existe esse risco, mas também para você não ficar grilado, porque não é um problema tão grande. Teoricamente, se você fez seu trabalho correto na pré-análise, antes de arrematar o imóvel, você já sabe que aquele imóvel tinha dívida de condomínio. Então você teria que pagar. Você já colocou isso na tua conta. Não é uma coisa, não é uma surpresa. É uma conta que já estava lá. Beleza? Beleza, Edwards, entendi isso, legal, tá. E aí, o que eu faço? Bom, aí você vai fazer um acordo. Usualmente, quando você compra um imóvel que está com processo judicial, você pode tentar fazer um acordo. O acordo usualmente tem sido, você vai ter que é um acordo que já é estabelecido na justiça. Você vai pagar 30% do valor à vista e parcelar o saldo restante em 6 parcelas. Quando está no judicial, geralmente é esse acordo que você consegue fazer. Quando não está totalmente no judicial, você consegue tentar fazer um acordo, de repente tirar alguns juros, se você pagar à vista, de repente mudar uma coisa aqui ou outra, mas aí depende um pouco da boa vontade da garantidora, da administradora de condomínio. Agora, normalmente, não há risco nenhum, ou melhor, não há nenhum grande risco envolvido em você arrematar um imóvel que está sendo processado. Ou melhor, um imóvel que o antigo proprietário está sendo processado pelo condomínio. Não há problema. Quando existe um risco, quando esse processo de dívida de condomínio está tão avançado, mais tão avançado, está tão avançado, está tão avançado que, não tem mais nem mais, não importa, está tão avançado que a justiça tentou todos os mecanismos para tentar tirar dinheiro do antigo proprietário. Tentou bloquear a conta, tentou ver se ele tinha investimento, tentou ver se ele tinha isso, aquilo outro, não tinha nada. Achou um imóvel no nome dele. Mesmo que um imóvel alienado, ele tinha alguma parte, algum pedaço desse imóvel. Porque pensa comigo, eu financiei um imóvel de R$1 milhão. Beleza. Já paguei R$500 mil. O imóvel ainda é do banco, é propriedade dele. Mas esse R$500 mil quitado, vamos dizer assim, ele tem algum valor econômico. Essa minha parte, se é que podemos usar dessa forma, tem algum valor econômico. Então, esse valor econômico pode ser leiloado. E aí que vem o jogo. Quando esse processo de dívida de condomínio está tão avançado, mas tão avançado que o juiz já colocou penhora no imóvel e aquele imóvel já foi nomeado um leiloeiro oficial para fazer o leilão daquele imóvel, aí tem um perigo. Por quê? Porque você está arrematando um imóvel no leilão extrajudicial, que é de banco, mas corre um risco desse mesmo imóvel estar sendo leiloado no leilão judicial. Edwards, é possível isso acontecer? Sim, é possível. Não é tão comum, mas é possível. Por que não é tão comum? Costuma não dar tempo, mas é possível. Nesses casos, Edwards, o que eu tenho que fazer? Bom, se você entrou no processo, viu lá que está tão avançado, mas tão avançado, que o leiloeiro oficial já foi nomeado pelo juiz, ele só vai preparar edital, coisa e tal, minha sugestão para você, não arremate esse imóvel. Não participe desse leilão. Por quê? Você vai arrematar esse imóvel, aí você tem que registrar o mais rápido possível. Por quê? Se outra pessoa comprar esse imóvel no leilão judicial e registrar antes de você, ele é o dono. Aí você vai ter que falar com a Caixa para devolver todo esse dinheiro, com o banco para devolver o seu dinheiro, se houver evicção de direitos. Então, minha sugestão é, se está avançado o processo a ponto de estar sendo leiloado de forma judicial, não entre. Agora, colocou a penhora lá, mas ainda não foi nomeado, ainda há tempo. Tá tranquilo. Você não sofre esse risco. Qual é a dificuldade? É que essa baixa de penhora é responsabilidade sua, arrematante, tirar. Então, por exemplo, vou lá arrematar o imóvel, tá tudo bonitinho, só que tem uma penhora da cobrança de condomínio. Arrematei o imóvel pela Caixa,
vou ter que pagar a dívida de condomínio. Falei com o condomínio lá, vou dar 30% de entrada e vou parcelar o restante em 6 vezes. Beleza. Então, a dívida é quitada. Então, o processo é encerrado. Então, eu tenho que pedir para o juiz dar baixa naquela penhora. Geralmente, você vai ter que contratar um advogado para isso. O advogado vai lá falar para o seu juiz, o juiz dá uma baixa de penhora. Aí você vai no cartório de registro de imóvel e tira. Pede para o cartório como se fosse riscar aquela penhora. Pronto, o imóvel está livre de qualquer ônus. Só que isso tem um custo e leva um tempo. E isso você precisa estar atento. Porque daí você precisa ver se vai valer a pena ou não. Se vai fazer sentido você chegar até esse caminho ou não. Essa é a lógica do jogo. Então, o maior risco de você pegar um imóvel que tem processo de condomínio é nesse caso, quando já está muito avançado. Se está no início, geralmente ali, cara, leva bastante tempo para acontecer essa penhora, enfim, é mais uma questão de, no momento que você comprar, você vai ter que pagar. De resto, é algo tranquilo. E se você fez seu trabalho direito antes de arrematar, não tem problema você já saber daquela dívida. Fechado? Cara, se você quer entender como é que funciona isso, encontrar os melhores imóveis, aqui na descrição vou deixar o link do Arremataí, que é para você encontrar. São mais de 38 mil imóveis sendo leiloados hoje no Brasil. Tem quase 1.500 aceitando financiamento. Sua oportunidade de comprar o seu primeiro imóvel. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!